Bom, meninos, seguinte, para a gente poder trabalhar o processo de movimentos migratórios internacionais e no Brasil, né, de fora e de dentro do território nacional, vamos começar primeiro os movimentos internacionais. Só para lembrar, a gente já viu isso nas aulas passadas, não é novidade para ninguém. Mas vamos lá. O sentido de migrar, o sentido de um grupo populacional sair da sua área e ir para outra, é tangente ao processo evolutivo do Homo sapiens, ao processo evolutivo do próprio homem. Porque se você partir da premissa de que o ser humano ele começou como um nômade, né, em busca do alimento, e depois se tornou sedentário lá com a agricultura, então esse processo de deslocamento, esse processo migratório, ele é muito antigo. Né? Tem até um mapinha aqui para te mostrar, olha aqui. Não sei se dá para você visualizar a setinha que eu estou mostrando. Mas o ser humano, né, o fóssil mais antigo, datado e encontrado, é a Lucy, que foi encontrado no continente africano. Então, deduz-se que, né, o movimento migratório começou, né, a priori, no continente africano, subindo para o Oriente Médio. Aí você vai ter uma vertente populacional que vai para a Europa e uma outra vertente que vai para a Ásia. Daí você tem a colonização, o que a gente chama de Velho Mundo, né? Que é a Europa, a Ásia e o continente africano. Esse é o Velho Mundo, no processo colonizatório. Depois você vai ter o Novo Mundo, lá em 1492, com Colombo, e o Novíssimo Mundo, em 1770, com James Cook, britânico. Só que o que acontece? Só para curiosidade, o mongoloide, principalmente aquele nativo da porção central da Ásia, ele vai migrar aqui para o Estreito de Bering, porque no período de glaciação, o Estreito de Bering, por estar muito próximo ali do Círculo Polar Ártico, são 80 quilômetros de oceano, só que ele fica congelado. Então esse pessoalzinho conseguiu migrar, conseguiu partir de Vladivostok, do extremo leste da Rússia, para o extremo oeste do continente americano, que é o Alasca. Certo que hoje o Alasca é um território dos Estados Unidos, mas foi comprado, né, da Rússia. Então, por isso que o nativo do continente americano, todos eles vão ter o olho puxado e o cabelo preto, que são duas características aí do povo nativo da região da Mongólia, dos mongoloides. Tranquilinho? O que acontece? Vamos lá, o que é migração? O termo, a definição de migração vai corresponder à mobilidade, né, ao deslocamento espacial de uma população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado, de domicílio, de continente, de planeta. Certo? E esse fenômeno ele pode ser forçado ou espontâneo. Né? No sentido do forçado, a gente já viu que é a questão dos refugiados. Né? Pode ser por motivos religiosos, por pressão psicológica, social, econômica, política, ambiental. Sempre vai ter um motivo. O refugiado não é um migrante internacional, ele não é um imigrante. O processo migratório espontâneo, eu vou porque eu vou porque eu quero melhorar de vida, eu vou porque eu quero passear e tal. Agora, o refugiado não. Tá ok? E, ó, tipos, né? Os tipos de migração é bom a gente lembrar. Quanto ao tempo de permanência, pode ser uma migração definitiva, eu vou, eu fico, ou pode ser uma migração temporária. Eu vou, fico um período X e eu volto. A forma dessa migração pode ser uma migração espontânea, quando ela se dá por vontade própria, ela pode ser forçada quando você não vai por vontade própria, você é literalmente forçado a fazer aquele deslocamento populacional. Ela pode ser planejada, né? Eu vou passear, eu vou fazer uma coisa em X tempo ali. Ela pode ser legal a partir do momento que eu vou para um país e esse país autoriza a minha permanência nele, ou pode ser ilegal também. Se você lembrar dos coiotes lá no processo de imigração do México para os Estados Unidos, vai ser um processo aí ilegal. Quanto ao deslocamento, você vai ter as internacionais, né, que são entre países, e as nacionais ou internas. Essas nacionais ou internas que a gente não viu ainda, certo? A título de desencargo de consciência, é bom você lembrar o que é emigração e o que é imigração. O processo de emigração é a saída da população de uma determinada localidade. Eu brinquei com vocês lá que emigração memoriza com E de exit, de saída no inglês. Então, o movimento emigratório vai ser um movimento de saída. Igual o exemplo aqui, o mapinha em cima. Eu estou saindo do Brasil e estou subindo para o continente
europeu, estou indo para Portugal, no caso. Então, esse mesmo indivíduo, ele sai do Brasil imigrante e ele chega lá em Portugal como imigrante. Inside, se você pegar no inglês. Imigração, então, vai ser o processo de chegada, de entrada daquela população em determinado país, em determinada localidade. Certo? Então, imigração é saída, imigração é chegada. E é o mesmo indivíduo. Ele sai do país de origem imigrante e chega no país de destino como imigrante. Bora lá. Na hora que a gente fala no refugiado, muitos alunos, muita gente às vezes questiona, fica olhando com a cara torta, a questão do refugiado, tem que ajudar, refugiado tem que se virar, não sei o quê. Toma um pouquinho de cuidado, a gente tem que ter um pouco de empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque o refugiado, diferente da migração espontânea, o cara não está ali porque ele quer. Ele não deixou o país dele, as crenças, o território, o sentimento de nacionalismo dele porque ele quis. Ele foi forçado, ele foi obrigado, né? Você está vendo aí um barco, um pequeno barco, deve ter uma centena ou duas de pessoas, muito provavelmente aí pelo azul do mar, numa região próxima à Grécia, né? Vindo provavelmente ali da Turquia, do norte da África, buscando um refúgio, buscando uma nova oportunidade de sobrevivência, provavelmente ali no continente europeu. Aí você fala, Bruxelas, mas esse refugiado saiu porque ele quis. Olha essa imagem, será mesmo que ele saiu porque ele quis? Ele foi forçado. Isso aí provavelmente é uma imagem da Síria, né? A guerra da Síria já tem aí seus 9 anos de duração, população sendo arrebentada, estropiada pelo governo sírio e pelo governo russo, né? As tropas do Trump fazendo, né, a sua retirada ali no começo do ano. Mais uma imagenzinha, olha que triste as crianças. Porque você imagina por um adulto, sabe o que está acontecendo. Agora, o que uma criança? Ela vê um bombardeio, ela vê a situação de estrombicando, ela vê o prédio caindo, ela vê pessoas morrendo, e a criança não sabe o que está acontecendo. Perceba o trauma que essas criaturas vão ter, né, na sua adolescência, na sua vida adulta. Então, é muito fácil a gente apontar o dedo e falar, o refugiado tem que se ferrar, o refugiado que se vire. Mas, cara, se coloque no lugar, né? É bem complicado. Tem uma imagem pesada agora, mas ela precisa ser mostrada. Você tem aí, quando a gente fala, né, morreu adulto, mas não, morre criança. No caso, essa criança morreu afogada em um bote, naufragou, e infelizmente a criancinha morreu. Uma imagem extremamente difundida nas redes sociais, né? Muito triste, muito pesado. Os botezinhos peçam, um bote desse é para caber 5, 10 pessoas. Esse bote aí deve ter, nem contei, mas deve ter umas 20, 30, 40. Muito. E afunda mesmo. E olha ali, cheio de criança. Tem um pau de selfie ali no meio do caminho, mas cheio de criança. Então é muito complicado a gente falar do refugiado. Olha lá, pedindo ajuda. E são jovens, não é uma população muito senil, muito idosa. A população jovem, perceba, aí são poucos os adultos, a grande maioria são jovens. Olha aí, integrar é preciso. É que pecado. Que a Venezuela é comunista, que não sei o quê. Tá, não estou discutindo questão política, não estou discutindo questão ideológica. Eu estou discutindo aqui com vocês, tentando trazer à tona para vocês um sentimento de direitos humanos, sabe? Não estou aqui para difundir se está certo o comunismo ou se está certo o capitalismo. Eu estou aqui só para te ilustrar e para te clarear as ideias em cima da proteção do ser humano, certo? E uma criancinha aí com a bandeirinha da Venezuela. Não há comida. Então perceba, o cara tá ali, o coitadinho dos venezuelanos que vêm para o Brasil, os haitianos que vêm para o Brasil. Poxa, os caras estão saindo do país deles, não é porque eles querem, é por questão de sobrevivência. Olha lá, morremos de fome. Então a questão é muito cruel, é muito triste, principalmente na questão dos refugiados, certo? Então você consegue separar refugiado de imigrante. Dentro do Brasil, vamos partir para o Brasil um pouquinho.
embaixo aqui, ó, o processo de imigração para o Brasil, tudo bem, os portugueses lá em 1500, papapá. Só que como o Brasil era colônia de Portugal, não era permitido que outras nações viessem para o Brasil e populações de outros países, lógico, somente com autorização do governo português poderiam vir. Mas a partir de 1808, com a vinda do Dom João, quando sai, né, fugidos lá de Portugal, você vai ter uma permissibilidade. O governo português, ou no caso agora o governo brasileiro, né, porque o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser metrópole, passa a aceitar a vinda de imigrantes para o Brasil, coisa que antes de 1808 não acontecia. Os primeiros que chegaram no Brasil, por incrível que pareça, em 1818, levou 10 anos aí para começar a ter um fluxo imigratório, foram os suíços e os alemães, que vieram principalmente ali para a capital, para a região próxima do Rio de Janeiro, certo? Dentre os grupos imigratórios, dentre as nações que vieram em maiores quantidades para o Brasil, você tem um gráficozinho aí que vai te mostrar, né? Que de 1870 a 1953, você vai ter em grandes quantidades italianos, portugueses, espanhóis, alemães e japoneses, certo? São 5 grupos, né, que vão conseguir vir nesse períodozinho para o Brasil, no movimento imigratório. Bruxelas, você não colocou aí os negro-africanos. Os negro-africanos, se você colocar na tabulação, você vai ter uma quantidade muito grande também. Cara, metade da população brasileira você vai ter praticamente aí de pardos e negros. É uma quantidade muito grande. Mas aí por conta de um processo escravocrata extremamente retrógrado que o período colonial e imperial do Brasil brasileiro viveu. Ok? Então, mas os principais, vindos da Europa, português, espanhol, ou no caso, vamos pegar a ordem do maior para o menor, italiano, português, espanhol e alemão. Depois os japoneses lá no início do século XX. Tem russos, tem chineses, tem coisa assim. O Brasil é uma nação cosmopolita. O que é cosmopolita? É uma nação que vai receber população de várias etnias, de várias nações, certo? Porém, em maiores quantidades, você vai ter esses 5 aí. Tranquilos? Se você lembrar os portugueses, né, os imigrantes portugueses, desde o período de ocupação territorial, desde 1500, mas a partir de 1808, né, com a vinda da família real, com a vinda da corte portuguesa, você vai ter um fluxo português, de portugueses muito, muito intenso no território brasileiro. E detalhe, o português ele veio para a zona urbana. Os portugueses, penso, não estou sendo pejorativo, mas é o dono da padaria, é o dono do bar. Então, nesse contexto de ocupação territorial, os portugueses ficaram mais na área urbana com comércio, certo? Os imigrantes africanos no Brasil, mesma coisa. Lembra, mesma coisa, vírgula. Se você pegar o processo de escravização, extremamente desgastante, extremamente cruel para o negro africano, né? Ela começou a chegar em 1549, quando os portugueses chegaram, né, efetivamente a ocupar o continente. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África, da mesma forma que também tem a maior população italiana fora da Itália, a maior população síria fora da Síria, a maior população japonesa fora do Japão, enfim. Você pegou os dados do IBGE, olha ali, ó, segundo o IBGE, os autodeclarados negros correspondem a 6,3% e pardos a 43,2%. Então dá aproximadamente 49,5%, praticamente metade da população brasileira, né? Equivale a 80, os 43% a 80 milhões. Só que o que acontece? Se você pegar o genoma, se você pegar a biologia da coisa, 86% dos brasileiros vão ter no seu genoma contribuições dos negro-africanos, contribuições principalmente aí aqui embaixo está explicando, ó, da origem iorubá, vindos da Nigéria, Togo, Benin e Gana. O Brasil, então, a cidade de Salvador, né, para ser mais preciso, é o centro da cultura afro-brasileira, é a cidade com o maior número de descendentes africanos no mundo, primeiro Salvador, depois Nova York, certo? Além do negro africano, você tem também a vinda dos suíços, que vale lembrar que os primeiros que vieram lá em 1818 foram os suíços e os alemães.
A priori, essas duas nações se localizavam próximas a Rio de Janeiro, se não me engano é a cidade de Nova Friburgo, e depois eles desceram, principalmente os alemães ali, desceram para a região do sul do Brasil. Mas olha aqui, ó. Nova Friburgo foi a primeira colônia não lusitana, quer dizer, a primeira colônia não ser portuguesa fundada no Brasil, tornando-se a verdadeira Suíça brasileira. Sua população em 2009 era em torno de 178 mil, até uns 250, 300 já, certo? Os suíços, os alemães vão se deslocar numa grande quantidade para a porção sul do Brasil. Olha lá, ó. O primeiro grupo de imigrantes fixou-se no sul da Bahia em 1818, mas em 1824, considerado o marco inicial da imigração alemã no Brasil, com a fundação da primeira colônia no Rio Grande do Sul, onde se localiza a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a chegada de 39 imigrantes. Então começou um vilarejozinho no meio do nada e foi crescendo. Então, você tem São Leopoldo, que é a principal cidade, né? A Santa Catarina também recebeu grande quantidade, o Paraná também recebeu, mas ficou uma concentração mais interessante ali no sul do Brasil, certo? E detalhe, tanto os suíços quanto os alemães, quando vieram a priori, para atividade rural, atividade agrícola, principalmente subsistência, minifúndio, propriedade pequena, certo? Os italianos, o Brasil é o país que mais tem italiano fora da Itália, né? A colônia italiana, o que você tem que saber? No ano de 1850, se você pegar um pouquinho da história, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Então você não poderia mais comprar escravos advindos do continente africano, porém você poderia comercializar aqueles que já estivessem no território nacional. Essa é a Lei Eusébio de Queiroz. E criou também a Lei de Terras, juntamente com isso. O que foi a Lei de Terras? Foi uma lei que previa a compra de terras. O governo começou a vender território, porém o pagamento tinha que ser à vista. Não podia ser parcelado e tal. Então, quem que tinha dinheiro naquela época? Era o fazendeiro. Não era o negro que conseguia a alforria, ou mais para frente um pouquinho, com a sua libertação. Não era os imigrantes. Então, a Lei de Terra serviu principalmente aí para blindar o território nacional da compra de territórios, certo? Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, começou a diminuir. Depois vai ter a Saraiva Cotegipe, né, o Ventre Livre, o Sexagenário, até que em 1888 a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Então, o que acontece? De 1850 a 1888, os fazendeiros sabiam que mais dia, menos dia, né, esse movimento escravocrata iria acabar. Se não me engano, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Não por vontade do Dom Pedro II, tá? Mas por uma vontade daquela oligarquia cafeeira e agrícola que se fazia presente, principalmente no Senado, e era muito interessante para eles ter uma mão de obra escrava no setor agrícola. Não que eu compactue com isso, mas que na visão do fazendeiro na época, sim. Certo? Então, esses italianos vão vir para o Brasil, principalmente para colônias agrícolas, trabalhar nas fazendas de café, tanto que o auge, né, do café vai ser nessa segunda metade do século XIX, e os italianos trabalhando aí nesse contexto, certo? Depois, hora que só um adendo, hora que você tiver um processo de industrialização, os barões do café, se você lembrar lá, vão trazer os teares, vão trazer máquina a vapor a partir do início do século XX, aí você vai ter uma mudança de fluxo, porque aquela mão de obra italiana que estava no campo, os caras já sabiam lidar com maquinário. Então, querendo ou não, os italianos vão para os centros industriais, vão para as cidades trabalhar nas indústrias. Eles já sabiam mexer com tear, com todo o aparato das revoluções industriais. Da primeira, começou lá no 18 no Brasil, na Inglaterra, e vai chegar aqui no Brasil só no 20, pouquinho tempo depois, só 200 anos. Certo? São Paulo, ó, a maior cidade italiana fora da Itália. Você já foi a São Paulo, você percebe que toda a arquitetura, né, é muito semelhante com a arquitetura europeia, com a arquitetura italiana, né? Então, a São Paulo vai ser a cidade com maior quantidade de italianos. Os espanhóis foi interessante porque foi muito semelhante aos portugueses, né, nações irmãs ali. Os espanhóis, meninos, eles foram também para cidades. E os espanhóis, eles eram artesãos.
Então, tudo ligado à produção manual, alfaiate, sapateiro, tecelão, essas profissões manuais, artesanais, nos centros urbanos, os espanhóis passaram a ocupar, certo? Que é isso que está explicando aí, depois você dá uma lidinha com calma. E os japoneses, né? O navio Kobe, né? Lá no porto de Kobe, foi quando os japoneses começaram a primeira vinda, a primeira leva de japoneses do Japão. Agora pensa, os caras saíram lá do Japão para vir para o Brasil. E detalhe, o japonês se situou em São Paulo e principalmente ali no Paraná, na porção oeste de São Paulo e nortezinho do Paraná. E os japoneses no cultivo agrícola também, principalmente no cultivo de frutas. Então você vai ter uma vinda muito grande de japoneses. O Brasil é a maior colônia do Japão. O país que tem a maior quantidade de população japonesa fora do Japão. Então olha lá, ó, a imigração japonesa começou no início do século XX, 1908, né? Foi plenamente integrados à cultura brasileira e contribui com o crescimento econômico e desenvolvimento cultural de nosso país. É muito bonito porque, querendo ou não, vai se integrar. Por mais que o japonês veio depois de todas as outras grandes nações, mas o japonês, né, ele vai se fixar muito bem. Tanto que você tem, né, o próprio bairro da Liberdade, em São Paulo, que, óbvio, o bairro da Liberdade não é só japonês. É um bairro oriental, você vai ter coreano, você vai ter chinês. Mas o forte, eles são os japoneses. E São Paulo vai concentrar o maior número deles. Certo? Agora, quando a gente passa por uma migração interna, as migrações nacionais, né, você tem as migrações interregionais, que são entre regiões. Eu saí do Nordeste e vim para o Sudeste, eu saí do Nordeste e fui para o Norte. Você tem as migrações intra-regionais, que tange ao trabalho que eu passei para vocês, e vale lembrar, se você não me entregou, não conseguiu me enviar no Classroom, você tem até hoje, eu vou permitir, vou deixar, quem conseguir me enviar, tira uma foto e me manda pelo Instagram, certo? Então, intra-regional vai ser uma migração dentro de uma mesma região. Eu saí do interior da Paraíba e fui para Pernambuco. Eu saí da Bahia e fui para o Rio Grande do Norte. Eu saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Então, a migração dentro da região. A interestadual, entre estados. A intraestadual, dentro do mesmo estado. Eu saí de Franca e fui para Restinga. Eu saí de Restinga e fui para Batatais. Certo? O êxodo rural, que a gente vê isso desde moleque, que é o processo aí do campo para a cidade. O êxodo urbano, que é o contrário, eu saio da cidade e vou para o campo. Você tem a transumância. Aí coloquei junto, transumância ou sazonal. A transumância é relativa a trabalho. Por exemplo, eu vou colher a cana, tudo bem que né? Eu vou colher a cana, eu vou colher laranja, então eu saio lá do Nordeste, venho para São Paulo colher. É por questão de trabalho e por estações do ano. Então, em determinadas estações, em determinados períodos de tempo, eu venho colher, colho, ganho dinheiro e volto. Então, ela é uma migração sazonal ou de transumância. Tem o nomadismo, que é pouco, né? Acontece muito pouco, que é em busca de alimento e abrigo. E a migração tem a pendular ou diária. Por exemplo, eu moro em Restinga, eu moro em Ibiraci, ou eu moro em qualquer outra cidade aqui próxima a nós, só que eu trabalho em Franca. E todo dia eu faço esse translado, essa migração pendular. Ou eu moro em Sertãozinho e trabalho em Ribeirão. Eu moro em Campinas e trabalho, sei lá, em São Paulo. Porque muito provavelmente essas cidades vão apresentar um custo de vida menor. É muito mais barato você morar em Patrocínio Paulista, muito mais barato você morar em Restinga do que morar em Franca. Certo? Dentro dessas migrações internas, né, eu vou até te mostrar umas obras de arte. Olha aqui. Você vai ter um quadro pintado pela Tarsila, em 1933, o quadro Operários. Para um tempinho e olha a carinha desse povo. Você tem japonês, você tem italiano, você tem sírio, você tem islâmico com véu, você tem negro africano, você tem populações de inúmeras nacionalidades. Em 33, que vai ser um auge, uma explosão industrial, principalmente ali aqui na região sudeste, principalmente São Paulo, a Tarsila vai representar. E esse quadro Operários pertence ao acervo do governo do estado de São Paulo,
Se não me engano, ele fica no MASP. Não, não fica no MASP. Fica num outro museu, mas teve a última exposição da Tarsila no MASP. Certo? Fluxos migratórios. Você fez um trabalho para mim, né? Você vai me entregar ou você já me entregou? Esse quadro retrata bem Cândido Portinari pintou os Retirantes, que é um conjunto de 3 quadros. Retirantes, esqueci o nome do outro, A Criança Morta e Enterro na Rede. São 3 quadros extremamente pesados que o Cândido Portinari pintou. Vamos lembrar, Cândido Portinari, ele nasceu aqui em Brodowski, pertinho de Franca, né? Fazenda de café, descendente italiano. E perceba esse quadro, cara. Olha o tanto de urubu. Olha no fundo. Olha no chão embaixo, a quantidade de urubu, ossadas. Olha a barriga, olha a esquistossomose da criança, olha a barriga d'água, né? Olha a cara de desespero, de tristeza dessa população. O que é o retirante? Ele sai por questões de seca. Ele é quase um refugiado. Só que ele sai dentro do mesmo território dele. Ele sai do interior do Pernambuco, por exemplo, e vai para Recife. Se você lembrar da obra lá do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, retrata bem esse cenário. Um outro quadro, A Criança Morta. Perceba que é o mesmo cenário. Crianças, olha ali o choro, olha a criancinha morta ali, né? Então não tinha estrutura, morreu de fome, morreu de sede. Pesado isso, né? E são quadros muito grandes. A gente não chama nem de quadros, são painéis. No caso dos Retirantes, 1,90 m por 1,80 m. Então, um quadro extremamente grande. O Criança Morta, de 1,80 m por 1,90 m. Então, também muito grande. O terceiro e último, Enterro na Rede. Se você lembrar do trabalho do João Cabral, retrata bem isso daqui. No começo lá do documentário, da animação, mostra bem esse cenáriozinho aí. Ó. E esse é bem maior, de 1,80 m por 2,20 m. Então, o Portinari ele tem essa qualidade, essa peculiaridade, que ele conseguiu representar muito bem. Perceba que são quadros tristes, são quadros pesados, são quadros escuros, certo? Retratando muito bem o cenário aí do retirante, principalmente aí dos nordestinos, saindo do interior para o litoral, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou parar a matéria aqui, meninos, não vou continuar, eu vou parar aqui. Porque aqui já entra outros cenários que vai demandar um pouquinho mais de tempo. E já passaram 34 minutinhos aí da nossa live, da nossa aula. O que eu quero de vocês? Deixa eu só tirar o share aqui. Stop share. Pronto, voltemos. Vamos para as perguntas. Tem um monte de gente. Bruxa é doutrinador. Sou doutrinador. Tá ok? Pode mandar áudio, minhas. Quem tiver dúvida aí, chora viola. Até que horas vai poder entregar o trabalho? Oi? Até que horas que vai poder entregar o trabalho? Até às 11h59 eu aceito. Ô, Bruxelas. Oi? A gente pode considerar, então, o Brasil como um país menos xenofóbico que os outros? Você acha? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Porque, querendo ou não, a gente tem uma xenofobia com o próprio migrante interno. Pensa no nordestino. A gente chama tudo de Paraíba. Isso, querendo ou não, é uma forma de xenofobia. Você lembrar dos Estados Unidos, a mesma coisa. O cara foi formado por imigrante e também é um país xenofóbico. Mas vamos tirar essa questão, o país ser xenofóbico ou não. É uma parcela da população. São grupos que vão pensar assim. Não é o Brasil inteiro, nem os Estados Unidos inteiro. Certo. Obrigado. Imagina. Ah, e mais? Conversa. Oi. O trabalho que você está falando é aquele que relaciona a Morte e Vida Severina com... É esse? Isso. Tá, só pra... Vai que eu não olhei. Vai que é outro, né? Vai que é outro. Esse eu fiz. Não, é esse sim. Que, se não me engano, eu acho que eu até passei para vocês no ano passado, lembra?
Sim, acho que foi o Aloysio que passou, ou foi você, não sei. Acho que fui eu. E você já corrigiu? Como que tá? Não, ainda não tive tempo. Aí a gente usa aquele trabalho como, se seguir o padrão de notas, que a gente não sabe como que vai ser ainda, a gente usa como um colaborativo, enfim, para te ajudar na nota. Aham. O que mais, meninos? Temos... Chelas, você Oi. viu o Bacurau? Oi? Não entendi. Fala de novo, João. Você viu o Bacurau? Bacurau ainda não. Tem uma cena que vai retratar muito bem essa xenofobia dentro do próprio país. Que, não, a gente não é esse povo do Nordeste, não. A gente é do Sudeste e tal. E eles se justificam dessa forma. Uhum. E E pensa, é fantástico o filme. E pensa até a própria população do Sudeste chega a falar no porta em São Paulo. Porteira. É. Ou a gente já tem um... Você é de Minas? Porteira, uai. Porteira, portão. Uai, só. Ô, Fala no Rafa, inteirado pra você ver. Oi. se você tem muita gente agora pensando que o coronavírus é um vírus chinês, né? E estão chamando o vírus de vírus chinês. É Mais bem uma questão xenofóbico você falar xenofóbica, com isso. certeza. Isso é muito, muito, muito ruim. Porque eles colocaram até a Covid-19 para não associar o vírus a nenhuma localidade. O que aconteceu foi que a China teve infeliz azar de começar lá. Mas não foi porque ela quis. Ou foi? Né, a teoria. Porque tem gente que pensa que foi criado em laboratório, né? Mas já falaram que não foi. Já foi provado que não foi. Já foi provado que não foi. Não é? Então, sim, é mais uma visão xenofóbica também, com certeza. O próprio, acho que eu comentei na aula com vocês. O mocinho chinês em Londres, ele apanhou na rua por conta disso. Meu Deus. A gripe espanhola também, né? É bem errado falar isso. Sim, porque não foi na Espanha. É que você estava no período de Primeira Guerra Mundial ali, que os outros países nenhum falava. É que a Espanha pegou e falou, e ali estava tendo. Aí ganhou essa peculiaridade de gripe espanhola. Ai, que horror. Exato. Imagina se colocam o nome de alguma doença aqui no Brasil, a gente não ia gostar, não. O brasileiro vai fazer meme, né? Vai. O que mais, meninos? Temos 1 minuto e meio. Vocês estão bem? Vocês estão em casa tranquilinho? Tamo. Ai, tô ótima, cuidando de gatos. Oh, meu Deus. Oi, Marília. Dirceu. Tudo. Deixa eu te falar, é só para te avisar. A Yane, lembra? Lembro. Ela tentou entrar na sala e não conseguiu. Ela falou que deu, que precisava de autorização. Aí ela só pediu para avisar que ela ficou de fora. Uai, tadinho. Estranho. Que pena. Estranho isso. Mas eu vou ver depois como é que faz para não deixar. Ou melhor, para deixar, né? Rafalinho. Paulo não vai nada, né? Mas tudo bem. Meninos, temos 20 segundinhos aí. Deixa eu me despedir de vocês. Eu vou postar isso aí no Classroom. Depois você assiste com calma. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar pergunta por lá. Pode mandar pergunta pelo Instagram. Quem tiver meu telefone, pode mandar também. Certo? Ok. Tchau, Tranquilo? Michelle. Tchau. Obrigadão. Vem seu Tchau. quarto. Obrigado. Tchau. Beijo, Tchau, Chelas. Falou. Tchau.